E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos prosseguir com a nossa matéria sobre variáveis dummies, ok? Então, aula passada a gente viu um pouco como que a gente trabalha com informação qualitativa. Ou seja, quando a gente tem uma variável onde ela não é numérica, ela é uma variável categórica. E a gente viu que não é possível, né, fazer algebrismo, fazer manipulações matemáticas e algébricas com variável qualitativa. Então, o que é que a gente fez na aula passada? A gente pegou essa variável qualitativa, inicialmente a gente trabalhou apenas uma variável qualitativa com uma variável qualitativa com duas categorias, e a gente pegou essa variável qualitativa e quantificou. A gente pegou uma das categorias e atribuiu o valor 1, e a outra categoria a gente atribuiu o valor 0, certo? Então, a gente criou uma dummy para essa variável qualitativa. Então, essa dummy, né? Dummy é justamente essa variável binária, essa quantificação que a gente faz da informação qualitativa que a gente tem na nossa base de dados, ok? Então, quando a gente tem variáveis qualitativas, o que a gente faz? A gente pega e cria dummies para as categorias dessa variável qualitativa, né? Dummy, lembrando que uma dummy nada mais é do que uma variável binária, uma variável de Bernoulli, por isso que a gente chama também de variável indicadora, porque a gente vai pegar uma categoria e vai atribuir o valor 1, vai indicar o valor 1, e a outra categoria a gente indica o valor 0, ok? Então, na aula passada a gente viu o caso de uma informação qualitativa apenas com duas categorias. E aqui a gente vai generalizar esse princípio. A gente vai trabalhar com variáveis qualitativas que têm mais de duas categorias, ok? Então a gente vai começar com um exemplo simples, ok? Eu vou pegar o nível de escolaridade, ok? Então, nos exemplos que a gente viu até o momento, o nível de escolaridade, a gente estava trabalhando ela como uma variável quantitativa, ok? Então, a gente pegava a informação do indivíduo, em vez de perguntar se ele tinha ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, a gente pegava o anos de estudo formal que aquele indivíduo teve. Mas, em geral, isso não é feito na prática. Em geral, na prática, o que é coletado de informação desse indivíduo é, na verdade, o nível de escolaridade dele. Ou se ele tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, certo? E aqui, como exemplo, eu vou pegar apenas 3 categorias para facilitar, ok? Mas aqui a gente poderia incluir mais. A gente poderia ensino fundamental incompleto, ensino fundamental, ensino médio completo, ensino médio, ensino superior incompleto, ensino superior e pós-graduação, tudo bem? Mas aqui, para facilitar, eu vou pegar apenas 3 categorias. Então, a gente vai pegar do indivíduo a informação se o indivíduo tem o ensino fundamental, ou se ele tem o ensino médio, ou se ele tem o ensino superior. Lembrando que essas categorias são mutuamente excludentes, ou seja, o indivíduo não pode ter ao mesmo tempo apenas o ensino fundamental e também ter um ensino médio, ok? Se ele tem um ensino fundamental apenas, ele não pode ter um ensino médio, ok? Se o cara tem um ensino médio, ele não pode ter também um ensino superior. Então, essas categorias são mutuamente excludentes, ok? Então, como que a gente vai proceder quando a gente tem mais de uma categoria? Então, quando a gente tinha uma categoria, a gente escolhia uma dessa categoria e indicava o valor 1 para essa categoria e 0 para a segunda categoria dessa formação qualitativa. Só que aqui no caso, a gente tem 3 categorias e não mais 2. Então, como que a gente deve proceder no caso em que a nossa informação qualitativa tem mais de 2 categorias? Ora, a gente também vai criar variáveis dummy. E a gente vai criar uma variável dummy para cada categoria. Na verdade, não vai ser para cada categoria. Se uma variável, uma informação qualitativa tiver K categorias, no nosso caso aqui são 3, então temos que criar K-1 variáveis dummies, ou seja, K-1 variáveis indicadoras, tudo bem? Variáveis binárias. Então, no caso aqui, a gente tem 3 categorias e a gente tem que criar
duas variáveis dummies, ok? Então, como exemplo, a gente tem aqui informações acerca do salário de um indivíduo, idade e do nível de escolaridade, tudo bem? Então, aqui a gente vai criar duas variáveis dummies. Uma variável dummy para a categoria ensino médio e uma variável dummy para a categoria ensino superior. O que é que isso significa? Isso significa que a variável dummy para ensino médio, eu vou indicar o valor 1 se um indivíduo tiver ensino médio e vou indicar o valor 0 se um indivíduo não tem o ensino médio. E a dummy para ensino superior significa o quê? Significa que se o cara tiver o ensino superior, eu vou indicar o valor 1. E se o cara não tiver o ensino superior, eu vou atribuir o valor 0, tudo bem? Então, como é que vai ficar aqui, ó? A dummy para o ensino médio, eu vou atribuir o valor 1 se o indivíduo tiver apenas o ensino médio e 0 caso contrário, se o indivíduo não tiver ensino médio. E o ensino superior, vou atribuir 1 se o cara tiver o ensino superior e 0 caso contrário, se o cara não tiver o ensino superior. E aqui vai ter a nossa base de dados. Mas, professor, o senhor disse que ia criar apenas duas variáveis dummies, duas variáveis indicadoras, mas aqui eu estou vendo três variáveis indicadoras. Uma para ensino fundamental, uma para ensino médio e uma para ensino superior, ok? Então, o que acontece aqui? Se eu construo uma variável dummy para ensino médio e para o ensino superior, de quebra eu também vou construir uma variável dummy para ensino fundamental, ok? Porque onde tiver 0 no ensino médio e 0 no ensino superior, significa o quê? Se tem 0 no ensino médio, o cara não tem um ensino médio. Se tem 0 no ensino superior, o cara não tem ensino superior. Se o cara não tem ensino médio, não tem ensino superior, então ele só pode ter o ensino fundamental. Então, na hora que você construi duas categorias, a terceira já sai simultaneamente, sem a gente precisar fazer nada, tudo bem? Por isso que a gente não precisa criar K variáveis dummies quando a gente tem K categorias. A gente só precisa criar K menos uma categoria. E a última categoria ela vai sair naturalmente. Tudo bem? Então, aqui a gente tem as nossas variáveis dummies. A nossa variável resposta, salário. Uma variável independente numérica, que é a nossa idade. E as nossas variáveis dummies aqui. Tudo bem? Agora, note o seguinte, esse daqui poderia ser a nossa matriz de variáveis independentes. Lembrar a nossa matriz X, onde a gente faz as manipulações algébricas para encontrar os estimadores de mínimos quadrados. Só que aqui eu não posso utilizar essas três colunas. Por que eu não posso utilizar essas três colunas? Porque esse cara aqui, ó, essa terceira coluna, ela nada mais é do que uma combinação linear entre a dummy do ensino médio e a dummy do ensino superior. Ora, se eu pegar essa coluna aqui e somar com essa coluna aqui, eu vou ter justamente 0, 1, 1, 1, 1 e 0. E se eu diminuir menos 1, eu vou ter menos 1, 0, 0, 0, 0 e menos 1. E se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter justamente a coluna da dummy do ensino fundamental. Ou seja, esse cara aqui, ele é uma combinação linear dessas duas colunas aqui, dessas duas variáveis dummies, ok? E se eu tenho uma matriz, né? Lembra lá de álgebra linear? Se eu tenho uma matriz cuja coluna, uma das colunas dessa matriz é uma combinação linear das outras colunas dessa própria matriz, então essa matriz ela não vai ter inversa, ok? E em algum momento, quando a gente for calcular os estimadores de mínimos quadrados, a gente vai precisar inverter a nossa matriz de variáveis independentes, ok? Então, a gente não pode incluir essa dummy aqui, a gente só vai incluir as duas dummies que a gente criou, tanto para o ensino médio, tanto para o ensino superior, ok? E a mesma coisa vai servir quando a gente tiver mais de 3 categorias, quando a gente tiver K categorias, tudo bem? Então, é por isso que, quando a gente tem K categorias, a gente cria apenas K menos 1 categorias. O primeiro motivo é, por quê? Quando a gente cria K-1 categorias, a última categoria ela vai sair naturalmente. E quando a gente tem K-1 categorias e a gente cria K-1 variáveis dummies, a gente não pode incluir a última dummy na nossa matriz de variáveis independentes. Por quê? Porque senão essa matriz a gente não vai conseguir inverter ela
e, consequentemente, a gente não vai conseguir encontrar os estimadores de mínimos quadrados, tudo bem? Olha só. Aqui a gente tem a nossa matriz de variáveis explicativas, a nossa matriz X, ó. Primeira coluna referente ao intercepto, a segunda coluna referente à idade do indivíduo, a terceira coluna referente à DAME do ensino médio e a quarta coluna referente à DAME do ensino superior, tudo bem? Olha só, o estimador de mínimos quadrados, na sua forma matricial, é o quê? Ó? Ele é o beta chapéu, x transposto x a menos 1, x transposto a nossa variável resposta, que no caso aqui é salário, ok? Se a gente acrescentasse essa coluna aqui na nossa matriz de variáveis independentes, essa inversa aqui, ela não ia existir e, consequentemente, a gente não conseguiria estimar os parâmetros através do método de mínimos quadrados, ok? Então, esse cara aqui, ele não entra, tudo bem? Então, quando a gente tem K categorias, a gente vai criar K-1 variáveis dummies, tem? Não K variáveis dummies, ok? Então, está aqui a nossa matriz de variáveis independentes, aqui a nossa fórmula para calcular os estimadores de mínimos quadrados. Então, aplicando a fórmula, x transposto x a menos 1, x transposto y, que é a nossa variável resposta, que é salário, a gente vai chegar nas seguintes estimativas. A estimativa para o intercepto é de 2,88. A estimativa de beta1, que é a estimativa do coeficiente angular da variável idade, é de 0,04. A estimativa de 2,5, que é a estimativa de beta2, é a estimativa da DAME de ensino médio, é de 2,5. E o nosso beta3 é a DAME do ensino superior, que é a estimativa dela é de 8,88. Tudo bem? Ok. Então, a gente tem uma estimativa para o ensino médio, uma estimativa para o ensino superior e a estimativa da idade. E agora? E a estimativa do ensino fundamental? A gente não existe uma estimativa para ela? Existe e a gente vai ver agora, ok? Como que a gente interpreta essas estimativas, os parâmetros do nosso modelo, quando a gente tem uma variável DAME com mais de duas categorias, ok? Então, vamos considerar a seguinte situação, ok? A gente vai ter duas variáveis independentes. O x1, que vai ser uma variável numérica, e o x2, que vai ser uma variável qualitativa com k categorias, ok? Aqui a gente estava trabalhando com 3, e aqui eu vou expandir para k categorias, ok? Então, o modelo estimado vai ser o quê, ó? A estimativa da nossa variável resposta vai ser igual à estimativa do intercepto mais a estimativa do coeficiente angular da nossa variável numérica, x1, vezes o próprio x1, ok? Estimativa do parâmetro, beta2, vezes a DAME da segunda categoria da nossa variável categórica. Então, o x2 é a nossa variável categórica e ela tem k categorias. Então, eu vou tirar a primeira categoria, tudo bem? Ela que vai fazer o nosso papel lá do ensino médio, a gente não vai criar DAME para a primeira categoria e vai criar K-1 DAMEs para as outras categorias. Então, eu vou ter uma DAME para a segunda, para a terceira, para a quarta, até a categoria K, tudo bem? Então, essas DAMEs aqui eu vou chamar de D, tudo bem? Então, vai ser o D2, o D3, o D4, até o DK, tudo bem? A primeira categoria eu não vou criar a variável DAME. Okay? Então, vai ficar ó, beta2 vezes a DAME da segunda categoria, beta3 vezes a DAME da terceira categoria, até beta-K vezes a DAME da késima categoria. Okay? Então, a variável que não recebeu uma DAME, que vai ser a primeira categoria aqui, a gente chama essa variável de categoria base. Okay? Então, as interpretações desses parâmetros aqui vão todos levar em consideração essa categoria base, a primeira categoria da minha variável qualitativa. Tudo bem? Então, na verdade, a gente vai ter aqui, ó, a gente tem uma reta estimada, né? Uma reta entre aspas, né? Porque a gente aqui tem mais de uma variável explicativa, mas a gente, em vez de ter uma reta estimada, a gente vai ter K retas estimadas, uma para cada
variável dummy. Como assim uma para cada variável dummy? Olha só, para o D igual a 1, para o D2 igual a 1, significa o quê? É a dummy da segunda categoria. Quando a dummy da segunda categoria for igual a 1, quando esse cara aqui for igual a 1, todas as outras dummies, elas são iguais a 0. Por quê? Porque o indivíduo ou objeto que eu estou medindo ali, aquela variável qualitativa, ele não pode se enquadrar em mais de uma categoria ao mesmo tempo. Então, quando uma dessas categorias aqui, quando uma dessas dummies assumir o valor 1, significa que todas as outras dummies das outras categorias, elas têm que assumir necessariamente o valor 0. Tudo bem? Então, quando a dummy da segunda categoria assumir o valor 1, isso significa o quê? Que o valor esperado da nossa variável resposta, dado x1, e a dummy da segunda categoria igual a 1, e, consequentemente, as outras dummies das outras categorias vão ser igual a 0, a gente vai ter a seguinte expressão da reta estimada. Beta 0 chapéu, que é o nosso intercepto, o beta 1, x1, mais o beta 2, x2. Ora, esse cara aqui, ó, o D1 vai ser igual a 1, e o D3 vai ser igual a 0, o D4 vai ser igual a 0, até o DK igual a 0. Então, esse termo aqui, ó, que vem logo após beta 2, D2, todo esse termo aqui, ele vai zerar. E o D1 e o D2 vai sumir porque ele vai ser igual a 1. Então, vai ficar beta 0 chapéu mais beta 1 x1 mais o beta 2, tudo bem? Então, aqui eu vou ter uma reta para o D2. Eu vou ter uma reta também para a dummy da terceira categoria igual a 1, que vai ser o beta 0 mais beta 1x mais beta 3, a mesma coisa do beta 2. A mesma coisa para a dummy da segunda categoria. Aqui, ó. Se a dummy da terceira categoria ela é igual a 1, isso significa que todas as outras dummies elas têm que ser iguais a 0, porque eu não posso ter um objeto dentro de duas categorias diferentes. Então, se o D3 é igual a 1, o D2 ele tem que ser necessariamente igual a 0, o D4 vai ser igual a 0, o D5, o D6 até o DK, todos eles vão ser iguais a 0. Então, esse cara aqui, ó, esse termo aqui vai sumir, e todos os outros termos que tem após o beta 3, D3 também vão sumir. Ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o beta 0 chapéu, mais o beta 1 chapéu xi, mais o beta 3 chapéu, tudo bem? Isso aqui a gente vai fazer para cada variável dummy. Então, eu vou ter aqui, ó, K menos 1 equações, K menos 1 retas, tudo bem? Uma para cada dummy, ok? E a categoria base, a categoria base, né? A categoria que a gente não define essa variável dummy. Ora, essa categoria, ela vai ser igual, né? O indivíduo vai estar nessa categoria de base quando todas as outras dummies que a gente definiu, vão ser iguais a 0. Ou seja, a dummy para a segunda categoria vai ser igual a 0, a dummy para a terceira categoria vai ser igual a 0, a para a 40ª categoria vai ser igual a 0. Então, quando todas essas dummies assumir o valor 0, então a gente vai ter justamente a equação para a categoria de base, que vai ser igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x1. Ou seja, o coeficiente, certo? O coeficiente da categoria base vai ser justamente o nosso intercepto, porque o beta 1 aqui já é o coeficiente da variável x1. Então, o beta 0 vai ser o coeficiente da nossa categoria base, tudo bem? Então, dado isso, né, dadas essas informações, a gente tem o seguinte resultado. Olha só, o valor esperado da nossa variável resposta, dado que uma daquelas categorias, uma dessas dummies que eu defini, é igual a 1, menos o valor esperado de y, dado que ocorreu a categoria base, ou seja, que a dummy da segunda categoria é igual a 0, que a dummy da terceira categoria é igual a 0, que a dummy da 40ª categoria é igual a 0,
que a diferença desses dois valores esperados é justamente a estimativa do coeficiente angular da J-ésima dummy que eu criei para a J-ésima categoria da nossa informação qualitativa, tudo bem? Então, o beta-J chapéu é a diferença esperada entre a nossa variável resposta, é a diferença esperada da nossa variável resposta entre a categoria representada pela dummy DJ e a categoria base, ok? Então, o beta 2 chapéu vai ser o quê? O beta 2 chapéu é a diferença entre o valor esperado do indivíduo que está dentro da categoria 2, menos o valor esperado da nossa variável resposta do indivíduo que está na categoria base. Okay? Essa é a diferença de valores esperados. E a gente tem o seguinte também, que o valor esperado da nossa variável resposta de um indivíduo que está dentro da categoria J, menos o valor esperado da variável resposta de um indivíduo que está dentro da categoria L, é igual a beta J chapéu menos o beta L chapéu, tudo bem? Então, essa diferença aqui é a diferença esperada da nossa variável resposta entre a categoria representada pela dummy J, DJ, e a categoria representada pela dummy DL, tudo bem? Meio confuso, mas eu acho que com exemplo vai ficar um pouco mais claro, tudo bem? Então, vamos lá, vamos voltar para o exemplo do começo da aula, ok? Então, no exemplo, a gente tinha o quê? A gente tinha informações sobre o salário, sobre a idade do indivíduo, ok? E a gente tinha uma informação qualitativa, que era o nível de escolaridade do indivíduo. E o nível de escolaridade podia ser ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E a gente criou duas variáveis dummies, uma variável dummy para o ensino médio e uma variável dummy para o ensino superior. Olha só, se a gente criou uma dummy para o ensino médio e uma dummy para o ensino superior, então a categoria de base, nesse nosso exemplo, vai ser, então, o ensino fundamental, tudo bem? Então, a categoria de base vai ser sempre a categoria cuja dummy a gente não criou para ela, tudo bem? Então, nós criamos uma dummy para o ensino médio, uma dummy para o ensino superior. Então, o que faltou aqui, que foi o ensino fundamental, vai ser a nossa categoria de base, ou seja, o indivíduo ele vai ter ensino fundamental apenas quando a dummy para o ensino médio foi igual a 0 e quando a dummy para o ensino superior foi igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Vamos para as interpretações. O que significa esse 2,5 e o que significa esse 8,88? Então, vamos lá. Olha, o 2,5 vai ser o quê? É a diferença, certo? A diferença do valor esperado do salário do indivíduo quando ele tem o ensino médio, menos a diferença do valor esperado do indivíduo quando ele tem ensino fundamental, que é a nossa categoria base, ó, médio, a dummy do ensino médio é igual a 0 e a dummy do ensino superior é igual a 0, ou seja, o cara tem o ensino fundamental, ok? Então, essa diferença aqui de salários de um indivíduo que tem ensino médio, um indivíduo que tem ensino fundamental é de 2,5, ok? Então, a estimativa do coeficiente angular para a variável dummy ensino médio, 2,5 significa o seguinte, significa que, em média, um indivíduo que tem ensino médio, né, com ensino médio igual a 1, a dummy igual a 1, ganha 2,5 dólares a mais que um indivíduo com o ensino fundamental. Okay? E isso mantendo, certo? Mantendo as outras variáveis constantes. Ou seja, quem são as outras variáveis aqui? As outras variáveis é justamente idade. E o que significa manter a idade constante? Significa que eu estou comparando indivíduos aqui que têm a mesma idade. Okay? Isso é o que significa a gente manter a idade constante ou a idade fixa. Significa que a gente está comparando os salários de um indivíduo que tem o ensino médio e o salário do indivíduo que tem o ensino fundamental, mas esses indivíduos, eles têm idade constante, idade fixa, eles têm as mesmas idades, tudo bem? Então, a diferença salarial média
entre um indivíduo que tem ensino médio e um indivíduo que tem o ensino fundamental é de 2,5 dólares. Ou seja, o cara que tem o ensino médio, em média, ganha 2,5 dólares a mais que o indivíduo que tem o ensino fundamental, mantendo a idade constante. Ok? O que significa o coeficiente angular da DAME do ensino superior? Esse 8,88. Então, o 8,88 é justamente a diferença entre o valor esperado do salário do indivíduo que tem o ensino superior menos o valor esperado do salário do indivíduo que tem o ensino fundamental. Nossa interpretação é sempre em relação à categoria base, tudo bem? Então, essa diferença aqui é de 8,88, ok? Então, 8,88 significa que, em média, o indivíduo que tem o ensino superior ganha 8,88 dólares a mais do que um indivíduo com ensino fundamental. Isso mantendo a idade constante, ou seja, estou comparando indivíduos que têm a mesma idade, ok? Mas, professor, eu não consigo comparar o cara que tem ensino superior com o cara que tem o ensino médio, eu só consigo comparar com a categoria base? Não, que é justamente aqui, essa diferença aqui, ó. Estou comparando caras com duas categorias diferentes, onde essas categorias não incluem a categoria base. E é o que a gente vai fazer agora, ó. Se a gente quer comparar o cara com o ensino superior e o cara com o ensino médio, então a gente vai tirar, ó, a diferença salarial médio, certo? O valor esperado do salário do cara com ensino superior menos o valor esperado do salário do cara com ensino médio. E essa diferença aqui é justamente a diferença dos coeficientes. O coeficiente do cara com ensino superior, o coeficiente do ensino médio. E essa diferença é de 6,38. Então, um indivíduo com ensino superior ganha, em média, 6,638 dólares a mais que um indivíduo com ensino médio, sempre mantendo a idade constante, ou seja, estou comparando indivíduos com as mesmas idades, ok? Então, se eu tivesse mais variáveis explicativas aqui, se eu tivesse, por exemplo, a experiência profissional, então eu estaria interpretando, mantendo a idade e a experiência profissional constante, ou seja, indivíduos que têm a mesma idade e que têm o mesmo tempo de experiência profissional, tudo bem? Então, a interpretação dos parâmetros na regressão múltipla sempre vai ser essa, ok? Então, você vai interpretar o parâmetro, a estimativa do coeficiente angular daquela determinada variável explicativa, sempre mantendo as demais variáveis explicativas que está no nosso modelo constante, fixas ou iguais, tudo bem? Então, vamos para um pequeno exemplo no R. Então, aqui eu tenho algumas informações no R, eu tenho aqui o salário do indivíduo. É o nosso mesmo exemplo, tudo bem? Só que com algumas observações a mais. Então, salário dos indivíduos, idade dos indivíduos e o nível de educação, ok? E essa função aqui, data.frame, eu só estou criando uma base de dados onde a gente vai colocar as três variáveis juntas, ok? Então, eu tenho aqui, ó, salário, idade e o nível de educação em variável qualitativa, que eu não quantifiquei, eu ainda não criei as variáveis dummies para as categorias, tudo bem? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar uma variável dummy para ensino médio, vai criar uma variável dummy para o ensino superior e vai deixar a variável ensino fundamental como a variável de base, ok? Professor, como que eu vou saber qual que vai ser a variável de base? Vai ser a variável que você escolher, tudo bem? Você pode escolher. Eu posso criar aqui uma dummy para ensino fundamental e para ensino médio e deixar a variável de base como o ensino superior, certo? Isso vai ficar a critério de vocês, ok? Mas aqui no nosso exemplo, a gente vai pegar a categoria ensino fundamental como a categoria de base, ok? Então, para construir a nossa matriz de variáveis explicativas, primeiro a gente tem que ter a nossa coluna de uns, a primeira coluna referente ao intercepto, tudo bem? Então, vou ter aqui, ó, um vetor, eu tenho 10 informações, então estou criando um vetor através dessa função rep, que ela vai repetir o valor 1 10 vezes, tudo bem?
E aqui eu estou criando uma variável dummy, né, uma variável 0,1 para o ensino médio, ou seja, onde tem 0 aqui, significa que o indivíduo não tem o ensino médio. E onde tem 1, significa que o indivíduo tem o ensino médio. E eu estou criando aqui também uma variável dummy para o ensino superior. Vai ter 0, onde o indivíduo não tem o ensino superior, e 1 indica que o indivíduo tem o ensino superior. Ok? E aqui a gente cria a nossa matriz de variáveis explicativas, tudo bem? Então aqui, ó, estou pegando um vetor que vai ter, ó, a primeira coluna de uns do nosso intercepto. A segunda coluna é da variável idade, a nossa variável numérica. A terceira coluna aqui vai ser a dummy para o ensino médio. E a quarta coluna vai ser a dummy para o ensino superior. Okay? E aqui eu estou dizendo que nossa matriz tem 4 colunas, porque ela tem 4 variáveis. Okay? Então, eu vou rodar aqui, ó, e vou chamar o x para vocês verem. Então, está aqui, coluna do intercepto, coluna da variável idade, coluna da dummy do ensino médio e a coluna da dummy do ensino superior. Okay? E aqui vai estar a nossa fórmula para a forma matricial para encontrar os estimadores de mínimos quadrados, ok? Então aqui, ó, eu tenho a função solve que é para tirar a inversa da matriz. De que matriz? Da matriz que sai da multiplicação de x transposto vezes x. Então a gente tem que tirar a inversa dessa matriz, x transposto x. Lembrando que aqui no R a multiplicação entre matrizes é feita por porcentagem, asterisco, porcentagem. Então, a gente tem a inversa de x transposto x, que multiplica x transposto, que multiplica a nossa variável resposta, que é salário. Ok? Então, se a gente rodar essa linha de comando aqui, a gente vai ter as estimativas. A estimativa do intercepto, estimativa da variável idade, estimativa da dummy do ensino médio e a estimativa da dummy do ensino superior. Vou até arredondar aqui nossos valores para 2 casas decimais. Pronto. Então, vamos dar uma comparada com os valores que a gente tinha estimado. Aqui, ó, a gente estimou um intercept de 2,88, coeficiente angular para a variável idade de 0,04, coeficiente angular da dummy do ensino médio de 2,5 e o coeficiente angular da dummy do ensino superior de 8,88, ok? Deu uma diferença grande aqui no intercepto, né? Lembrando que à medida que a gente tem mais informações, a gente é mais preciso nas nossas estimativas, né? Então, ali nos slides eu usei 5 informações, aqui eu estou usando 10, então, teoricamente, essas informações aqui são um pouco mais precisas do que o modelo que foi estimado nos slides. Okay? Então, o intercepto de 7,63. Olha só, o coeficiente angular da variável idade, ela deu negativo. Isso faz sentido para vocês? Quanto maior a idade do indivíduo, menor vai ser o salário dele. Isso não faz muito sentido, né? Muito sentido prático. O que é que significa isso? Isso significa o seguinte, lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando com estatística, a gente está trabalhando com estimação, e tudo isso envolve incerteza, tudo bem? A gente teria aqui que fazer um teste de hipótese, tudo bem? Para verificar se esse coeficiente aqui é de fato significativo, ou seja, se esse cara não é diferente de zero, estatisticamente diferente de zero, tudo bem? Se o parâmetro da variável idade, ela não é estatisticamente diferente de zero. Se ela for diferente de zero, aí sim a gente consegue interpretar o menos 0,06, ok? Mas como aqui, ó, a gente teve um 0,04 e quando a gente acrescentou mais informações aqui, deu menos 0,06, significa que ela está oscilando ali entre o negativo e positivo e está ali próximo de zero. Então, talvez, certo? Talvez, se a gente fosse fazer um teste de hipótese aqui,
esse coeficiente aqui daria não significativo. E se ele der não significativo, isso significa que ele não tem interpretação, porque, na verdade, o verdadeiro valor do coeficiente angular da variável idade, ela é zero, ou seja, a variável idade, ela não influencia no salário do indivíduo, tudo bem? Ou talvez na presença de outras variáveis, como o ensino, o nível de escolaridade do indivíduo, essa variável aqui, idade, ela se torne insignificante, por isso que ela não é significativa. Isso também pode ocorrer. Às vezes a gente pode criar um modelo apenas com uma variável, certo? E essa variável dá significativa, mas à medida que a gente vai acrescentando variáveis que são mais importantes para o modelo, que explicam melhor a variável resposta, aquela primeira variável que a gente colocou pode se tornar não significativa. Tudo bem? Então, o coeficiente da DAME para o ensino médio deu de 2,47, deu próximo, e o coeficiente da variável angular da DAME do ensino superior deu de 7,27, certo? Lembrando, qual que é a interpretação aqui? Ó? Interpretação aqui. 0,047 significa o quê? Que, em média, um indivíduo que tem um ensino médio ganha 2,47 dólares a mais do indivíduo da nossa categoria base. Quem é a nossa categoria base aqui? A nossa categoria base é o ensino fundamental. E aqui, o 7,27 significa que, em média, um indivíduo que tem ensino superior ganha 7,27 dólares a mais do que um cara com o ensino fundamental. Tudo bem, pessoal? Uma forma de fazer isso sem precisar de todas essas linhas de comandos, a gente pode utilizar a função LM. A função LM aqui no R é a função que a gente utiliza para estimar modelo de regressão linear, tudo bem? Então, se você quiser estimar esse modelo aqui, sem precisar fazer todo esse algebrismo, essas linhas de comandos, você simplesmente utiliza a função LM, e dentro dessa função você vai entrar com a variável resposta, que é salário, e vai colocar a variável salário em função das demais variáveis explicativas. E quais são as demais variáveis explicativas? E como é que eu faço isso? Aqui no R, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar como til. Então, o salário til significa que eu estou colocando o salário em função de algo. E eu vou colocar o salário em função de quê? Em função da idade. E em função da educação, o nível de educação. E aqui eu não vou entrar com as dummies, certo? Aqui eu vou entrar com essa variável aqui, ó. Essa variável categórica do jeito que ela tá, porque o R ele já vai criar essas dummies sozinho para mim, tudo bem? Então, na hora que eu rodar essa linha de comando aqui, ó, ele vai me dar as estimativas dos coeficientes. Olha só como é muito parecido com o que a gente encontrou. 7,63 para o intercepto, menos 0,05, menos 0,06, 2,47, 2,47, 7,27, 7,27. Então, a gente tem os mesmos resultados, ok? Então, tudo isso aqui que eu fiz para vocês, isso pode ser resumido através da função LM. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra essa aula por aqui, de variáveis dummies. Próxima aula vai ser sobre interação entre variáveis explicativas e regressão polinomial, quando a gente tem um polinômio de segundo grau ou maior, ok? E depois a gente vai ver maneiras de avaliar o nosso modelo, tudo bem? Então, um bom estudo a todos e até a próxima aula.